Olá, o JR Entrevista começa agora e o nosso convidado de hoje é o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. O ministro está à frente de uma das pastas fundamentais no atendimento à população nesse momento da pandemia do novo coronavírus. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o JR Entrevista. A gente vai falar de assistência, vai falar dessa questão toda da pandemia, mas eu quero começar com a sua avaliação sobre essa pesquisa que a população ela se manifesta sobre a popularidade ou não do governo Bolsonaro. O que a gente tem percebido é uma estabilidade, um ponto para cima, um ponto para baixo, mas tudo muito estável. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa estabilidade? Bom, primeiro que se as pesquisas todas estivessem certas, o presidente era Fernando Haddad, né? Não era Bolsonaro. Para começar a nossa conversa, né? E pesquisa que trabalha com as questões que envolvem avaliação, né, político-institucional, eu tenho sempre, literalmente, como diz na minha terra, né, os dois pés para trás, né? Não é nem só um. Mas o governo Bolsonaro, que é um governo disruptivo, né? A eleição dele já foi assim, né? O presidente organizou no ano passado, eu digo sempre que a gente colocou a casa em ordem, e ali tem três grandes símbolos, né? Primeiro, a forma como o governo foi organizado, com absoluta autonomia, né, dos ministros para montar as suas equipes. A modificação, né, na relação entre os próprios poderes, né? Depois, a lei da liberdade econômica. Pela primeira vez, o cidadão brasileiro ou a cidadã brasileira tem razão diante de uma autoridade pública, seja lá no município, no estado ou na União. Isso é uma mudança que altera, né, mais de 2 séculos, né, da estruturação aí do Império, né, e depois da República. E depois nós chegamos aí na reforma da Previdência, que foi a maior reforma previdenciária feita no mundo ocidental, de uma única vez, quer em profundidade, quer em amplitude. E que lançaram as bases, né, de uma grande retomada de confiança interna e externa. E aí lembrar, naquele período que eu estive na Casa Civil, que foi até fevereiro desse ano, hoje está lá fazendo a coordenação do governo de maneira muito competente o ministro Braga Neto. Nós temos o quê? Nós tivemos o PPI, por 8 meses na Casa Civil, e o PPI, o ano passado, trouxe para o Brasil o Programa de Parceria de Investimentos, 500 bilhões de investimentos, tirando royalties e tirando impostos, para os próximos 10 anos no Brasil. A grande maioria desses investimentos com recursos privados externos, né? O resto com recursos privados internos, e que são símbolos, né, de um país que pôde se recuperar. Lembrar também que nós vemos de 6 anos, né, e também isso é inédito, de déficit primário, de déficit negativo, né, e também com muita dificuldade no desenvolvimento da atividade econômica, no PIB brasileiro. E, bom, todo esse caldo, né, que a gente recebeu, todas essas dificuldades, foram mudadas pelo governo do presidente Bolsonaro, que hoje consegue enfrentar a pandemia. O presidente sempre teve uma palavra de equilíbrio, né, desde o início, até apanhou muito por isso, né, quando ele sempre disse que temos que cuidar bem da saúde, e ele deu recursos em larguíssima escala, eu sou testemunha disso, para o Ministério da Saúde, para estados, para municípios, né, para poder organizar a saúde, para poder enfrentar esse presente grego que a China nos deu, né, para o mundo todo. E, por fim, ele sempre dizia, né, nós precisamos ter equilíbrio porque a fome, a miséria e o desemprego na América Latina matam mais do que qualquer epidemia. Se alguém tem alguma dúvida, é só pesquisar as últimas 2 décadas para ver o que essas 3 situações causam na América Latina. Então, hoje, o governo Bolsonaro começa a colher o reconhecimento da população de que as medidas adotadas estavam corretas e mesmo o enfrentamento, né, que nós temos com índices ou métricas que são comparáveis, né? Eu me lembro de uma grande rede de televisão que comparou o momento que o Brasil ultrapassou a Bélgica. Aí foram me fazer entrevista. Eu perguntei para o repórter, mas tu sabe quantas Bélgicas cabem dentro do Brasil? Não, não sei, 22. Né? Então, não dá para mensurar números absolutos. Se a gente tivesse perdido uma vida para esse Covid, é uma tragédia para a família, né? Eu que sou evangélico e sou cristão e proclamo a minha fé publicamente, eu peço sempre a Deus que conforte as famílias. Agora, se a gente for para o nível, né, comparável entre países, que é o número de perdas, né, ou óbitos
por milhão, o Brasil tem das menores taxas do mundo, né? Então, a gente precisa entender que essa é uma doença que o mundo não sabia lidar com ela, e o presidente Bolsonaro deu condições a que nós tivéssemos um bom enfrentamento do ponto de vista médico, sanitário, a essa enfermidade, e, por outro lado, também nos determinou lá que construísse essa imensa rede de proteção, que só no nosso caso dos vulneráveis, nós chegamos aí a 64 milhões de brasileiros que foram atendidos. A pandemia impôs aí novos desafios ao poder público que se somam àqueles que já haviam nesse período pré-pandemia. O senhor citou aí um presente de grego da China, mas quando a gente olha no contexto internacional, outras nações já estão adotando medidas um pouco mais agressivas de retomada da economia, porque tempos atrás tiveram medidas mais severas de isolamento, de lockdown. O senhor acha que o horizonte que se apresenta no Brasil pode ser de um problema que será mais duradouro em relação a outras nações, havendo até a necessidade aí de prorrogação de benefícios como o auxílio emergencial? Bom, quando o auxílio emergencial foi pensado, né, ele foi pensado com uma base técnica, ou seja, as epidemias que graçaram no mundo todo no século XX, elas duraram, em média, entre 12 a 14 semanas, né? O que nós temos no Brasil? Como o Brasil é um país continental, né, o que ocorre? Nós temos vários estágios. Tem regiões do Brasil que nós estamos entrando na 12ª, na 13ª semana. Tem outras regiões do Brasil que nós estamos lá na 8ª, né, na 9ª semana. Então, por isso que tem que se olhar o Brasil com métricas de razoabilidade. É que, num determinado momento, nós tivemos, né, no Brasil, e o presidente Bolsonaro sempre pediu isso, que houvesse equilíbrio no nosso país, e eu, como gestor federal, reconheço que isso é complexo, mas nós tivemos mais de 4 mil municípios brasileiros que ficaram fechados 60 dias, quando o caso de Covid mais perto estava a 500 ou 1.000 quilômetros do município. A pergunta é por quê e para quê? E é contra isso que o presidente sempre falava. Era isso que ele sempre colocava na discussão, né? O presidente teve a coragem, não apenas de dar todas as condições para que o Sistema Único de Saúde, que é tripartite, mas o grosso do financiamento é federal, e lembrar que já tem atuação aí, foi tanto dinheiro, que já tem operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, portanto, a origem do dinheiro é federal, de casos de superfaturamento aí em vários estados, em várias cidades do Brasil, né? Então, isso demonstra que, lamentavelmente, né, o superfaturamento, aquelas coisas do passado, né, quando tiveram disponibilidade de recursos, eles voltaram, né? E a Polícia Federal está lá coibindo, prendendo gente, o Ministério Público Federal também. Então, não faltaram recursos para combater, né? Mas, lamentavelmente, num dado momento, por diversos interesses, houve uma politização excessiva do processo da pandemia no Brasil. E outro fato que a gente tem que lembrar é que isso interessou a muitos setores, né? Travar as cidades, manter as pessoas em casa. Nós temos um universo, a perspectiva de uma eleição esse ano, muitos prefeitos mal avaliados, com dificuldades para uma provável reeleição. Então, era interessante ter ações aí de busca de protagonismo, né, ou de conexão com as suas sociedades, né? Então, e quando o governo federal, por uma decisão do Supremo, que a gente respeitou, e respeita sempre, né, transferiu, né, no universo federativo o comando das decisões finais para os governadores e para os prefeitos, apesar de todos os alertas, através de todo o posicionamento do governo federal, nós tivemos aí municípios onde faltou razoabilidade. E não precisa ir longe para tu enxergar municípios que nunca tiveram caso de Covid e estão fechados até hoje. Bom, o auxílio emergencial, já que o senhor mencionou, ele chega a 38% dos lares, se não estou enganado, brasileiros, mas tem 42 milhões de pessoas, 42 milhões que tentaram e não conseguiram. Muitas reclamam que fizeram cadastro e não tiveram resposta. E, quer dizer, o sistema como um todo, na sua opinião, está funcionando? Podia ser melhor? Vai avançar? O que dá para se dizer para as pessoas que estão precisando desse recurso? Bom, eu lembro sempre, né, que tem muito número jogado. O Brasil tem esse problema, né? Pega o número e joga, né? Qual é o nível que o INSS tem de problema? E, bom, então é 10%? Tá, então joga 10% sobre 64 milhões. Aí tem notícia de 6 milhões de pessoas com problema no auxílio emergencial. Não tem isso. O que tem de fato objetivo? Sim. Primeiro,
Os americanos começaram um mês quase antes da gente, o auxílio emergencial americano, né? A Bloomberg publicou algum tempo atrás, uma semana, eu acho, 1/3 dos mais de 100 milhões de cheques não foram descontados e nem chegaram na casa das pessoas. Agora tem uma matéria de ontem, se não me falha a memória, que está falando aí que tem mais de 1 milhão de pessoas que haviam falecido e que o recurso foi enviado, né? Então, quando nós escolhemos, e hoje vai ter uma videoconferência com o Banco Mundial, exatamente porque está sendo demandado no mundo todo o que nós brasileiros fizemos, né? Às vezes a gente fala de um número, as pessoas não entendem. 64 milhões de pessoas em 60 dias, encontradas e pagas, significa uma Itália inteira, ou uma Argentina e meia, para a gente poder entender o tamanho do que nós fizemos no Brasil. Nós tínhamos no Cadastro Único, que foi construído por outros governos, 75 milhões de pessoas. Informais e invisíveis estão completamente fora desse cadastro. Nós encontramos mais 25 milhões. Como é que nós íamos encontrar com cadastramento usual, com a base de dados que a gente tinha? Não. Quando nós tomamos a decisão com bastante coragem e risco, eu fiquei 3 dias, 3 noites sem dormir. E a minha equipe também. Quando a gente decidiu no dia 3 de abril, que seria um aplicativo que foi colocado no ar na sua primeira versão, num super esforço, em pouco mais de 5 dias. Quer dizer, dia 7 estava no ar, né? 4 dias, redondo, né? Aí o que ocorreu? E aí corre mais 2 dias e nós já pagamos a primeira parcela para aqueles que estavam no Cadastro Único, né? Então, nós optamos por um sistema que, primeiro, encontrou mais de 140 milhões de CPFs que já foram analisados. E encontramos 64 milhões de pessoas que agora, amanhã, né, no próximo sábado, eles vão começar a ser creditados nas suas contas a sua terceira parcela. Nós encontramos 25 milhões de invisíveis ou informais, que são aqueles que o presidente Bolsonaro sempre diz. É aquela turma que ele foi lá visitar na Ceilândia, na Taguatinga, né? Foi ao encontro da população para ver o que as pessoas estavam vivenciando, né? E quais as suas dificuldades, que eu acho que é a missão de um bom líder e de um bom administrador. Ele foi lá e nós encontramos aí 25 milhões de pessoas que hoje a gente sabe a composição familiar dela, o CEP dela, qual é a sua principal atividade, e elas estão todas bancarizadas. Tem uma conta de poupança digital aberta na Caixa. Se a gente soma essas pessoas aos MEIs, que são os microempreendedores individuais, são aqueles negócios bem pequenos, assim, muitas vezes de sobrevivência pessoal ou familiar, nós vamos aí a 34 milhões de famílias, né? É uma base muito importante, é um grupamento que, pela primeira vez, ele está organizado. A gente agora não é num cadastro, ele está dentro do sistema financeiro brasileiro. Então, a gente vai poder ter muitas ações de promoção para essas pessoas. Então, quando a Controladoria Geral da União, então, respondendo essa questão se o sistema está funcionando ou não, se a estrutura do auxílio emergencial ela é segura, a Controladoria Geral da União fez uma pesquisa nos primeiros 30 milhões e 500 mil benefícios que nós concedemos. Ela encontrou, ao final de tudo, 160 mil desconformidades. Essa desconformidade é um grande guarda-chuva, aonde cabe lá, né, o erro, a falha ou a fraude, que também tem. A má intenção. A má intenção. Sim. Bom, o sistema americano de pensões, que paga quase 80 milhões de pensões por mês, é considerado o melhor do mundo, mais seguro. Levaram 3 décadas para construir o sistema de segurança deles. Eles aceitam como desconformidades 0,82. A nossa é de 5%, 0,5%. Então, o melhor sistema do mundo, reconhecido internacionalmente, a gente está alguns pontos abaixo dele. Então, se tem uma boa segurança, tem uma boa margem. Agora, é evidente, né? Todo e qualquer programa em larga escala poderá ter falhas. E a gente tem a humildade de reconhecer onde houveram as falhas, a gente tenta corrigir constantemente para poder fazer com que o auxílio chegue dentro da lei, que nós somos limitados por uma lei, e principalmente seja justo. Ministro, antes da gente continuar a nossa entrevista, eu quero relembrar a quem nos assiste como você pode assistir o JR Entrevista. Primeiramente na Record News, às 10 da noite, também pelo portal R7, no Play Plus, a plataforma de vídeos da Record TV, também no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00:30, e também nas nossas
redes sociais. Ministro, ainda falando do auxílio renda emergencial, o presidente Bolsonaro já se manifestou aí favorável a uma continuidade do programa por mais alguns meses, mas tendo um decréscimo, né, tendo uma diminuição do valor mensal pago a esses beneficiários. O senhor concorda com essa proposta? Acha que o momento da pandemia que o Brasil vive não seria necessário pelo menos a manutenção desses R$ 600? Bom, em nenhum país do mundo, né, os auxílios emergenciais criados, eles se transformaram em permanentes, né? E, na verdade, nós, inclusive, já vínhamos tratando lá desde novembro do ano passado, quando eu estava lá na Casa Civil, e lá estava organizado o centro de governo, a gente vinha tratando já da análise, né, de dados que vários pesquisadores levantaram, que ao longo do tempo o programa Bolsa Família ele se desfocalizou, né? Ele perdeu muito da sua eficiência, né? E hoje ele é um programa que está muito distanciado do que é necessário. O ticket médio do Bolsa Família real hoje é R$ 192, né? Então isso permite apenas uma sobrevivência daquela família. O que nós precisamos, na verdade, é criar programas de renda mínima, que quando a família tem dificuldade, ela está protegida e abrigada, né, principalmente os mais vulneráveis, mas programas que promovam, né, o crescimento e desenvolvimento daquela família, que ela possa prosperar, que aquela família possa ter uma renda de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000 reais, quer dizer, fazer a progressão e a promoção daquelas famílias. Então, o que está pensado, as nossas equipes estão trabalhando, eu digo as nossas porque as equipes da economia, né, porque lá está o caixa, né, e também pessoas que funcionam muito bem na formulação de programas, assim como do Cidadania, aonde nós provavelmente segunda-feira, tivemos a reunião ontem com o presidente, né, vamos ter provavelmente na segunda-feira a possibilidade de ter a definição de como será, né, e creio que semana que vem o presidente deve anunciar, poderá ser uma parcela ou mais, tem várias formulações que nós estamos fazendo, mas nós também estamos trabalhando, por exemplo, eu falei há pouco desses 25 milhões, né, de invisíveis, né? Ali, junto com os MEIs, a gente vai a próximo de 34, a gente está pensando em programa, por exemplo, de microcrédito, né? Uhum. Porque como estão todos bancarizados, seria uma operação bastante simplificada e, bom, se a gente atender esses 34 milhões com microcrédito e um programa de renda mínima mais eficiente, mais eficaz, né? Nós estamos falando aí de 50 milhões de famílias protegidas no Brasil, né? Porque são os 19 milhões do Bolsa, mais os 34 milhões desse contingente de invisíveis e microempreendedores. Então, aí é uma base onde tu protege os vulneráveis. As cidades brasileiras vão, lenta e gradualmente, né, voltando à sua atividade, e o Brasil vai, eu tenho certeza, tenho muita fé e muita esperança, oro muito por isso, nós vamos ter um Natal abençoado e muito bom para o varejo, para o serviço, e o Brasil voltando a crescer. Bom, mas essa questão, a gente conversou inclusive aqui no JR Entrevista com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele falou sobre as discussões, o início de uma discussão de um programa de renda mínima, e inclusive sem impacto financeiro para o governo, que seja representativo, seja em grande volume, porque seria a combinação de programas que já existem, recursos que já estão menos ordenados e que cairiam numa base só. O senhor acredita que é possível atender esse volume de pessoas sem aumentar o caixa, o gasto do governo? É possível, sim. São ajustes, nós estamos trabalhando nisso, volto a insistir nisso, desde novembro do ano passado. Tanto as equipes da economia quanto a do cidadania estavam mergulhados nesse processo, né, quando estourou a pandemia. Agora nós retomamos, né, já tem muita coisa andada. Nós vamos ajustar e, claro, dialogar depois, né, com o Senado e a Câmara Federal, que são com o nosso Congresso Nacional, para poder colocar, vamos dizer assim, de pé, um caminho que seja seguro, né, mas que também trabalhe com o conceito da promoção da vida das pessoas e que toda essa grande estrutura do Sistema Único de Assistência Social trabalhe, na verdade, na promoção também, né, da dignidade das pessoas, da ampliação da sua capacidade de consumo, aumento da capacidade de renda, porque isso é promover a cidadania, né, que, aliás, é a função fundamental do Ministério. O senhor falou aí da unificação, da possível unificação desses programas. O impacto político disso,
principalmente num contexto em que agora o governo Bolsonaro começa a realinhar a sua condição de negociação com outros partidos. O senhor acredita que isso possa trazer um impacto positivo numa eventual reeleição de Jair Bolsonaro? Bom, na verdade, o presidente, né, é o primeiro, né, a falar de todo o nosso time de ministros, né, no sentido de que, nesse momento, ele não tem nenhuma preocupação com a eleição, né? Ele tem preocupação em servir bem o Brasil, né? Nós queremos é servir a sociedade brasileira, sermos eficientes e fazer aquilo que foi anunciado lá na porta da casa dele. Eu estava do lado dele, quando ele disse, vamos juntos fazer desse grande país uma grande nação. E é o que a gente vem fazendo, né? Quer na reestruturação do Estado brasileiro, na mudança das relações entre os poderes, que me parece que começa a ser compreendido e começa a haver um ajuste, né, na relação entre o executivo e o executivo e o judiciário. O Brasil precisa de um período de unidade, né, e poucas divergências para que a gente possa poder construir juntos como sociedade a saída a essa pandemia, quer do ponto de vista sanitário, né, na preservação da saúde. O Brasil tem hoje um dos melhores índices de recuperação e cura da pandemia no mundo. Então, isso demonstra que tudo que a gente fez aqui no Brasil, do ponto de vista de saúde pública, funcionou, né, e vem funcionando. Por outro lado, o Brasil tem condições, sim, de ser o país que mais rapidamente vai se recuperar economicamente do processo, né? Nós temos que ter clareza que, mesmo durante o processo da pandemia, o Brasil bateu recordes de exportação. Nós não tivemos problema de desabastecimento. Todos os nossos canais de distribuição e logística, o canal ferroviário, o canal rodoviário, nossos portos estão atuando sem nenhuma dificuldade, né? A questão da área energética, né? Desde a energia elétrica, passando pelo gás, passando pelo combustível, passando pelo diesel, né? Passando pela gasolina, pelo álcool. O Brasil conseguiu se manter absolutamente equilibrado, sem nenhum outro problema que não fosse a doença. E, bom, tem um outro problema que aí é a questão política, né? Que muitas vezes se utiliza de um momento difícil para a gente vencer enquanto sociedade. A sociedade brasileira somos todos nós, o governo federal, os estaduais, os poderes, né? E o cidadão, né? Que é a razão da existência de tudo isso. E nós precisamos desse momento agora de nos unir a todos, recuperar o Brasil. Bom, lá na frente, como diz o presidente, a gente vai discutir ideologia, política, né? Quem vai ganhar, quem vai perder. Mas o que interessa agora, e o presidente tem isso muito claro, é essa missão, né? E ele nos passa isso, de servir o Brasil. Agora é cuidar dos brasileiros, quer na área da saúde, mas cuidar também da recuperação econômica do Brasil, da manutenção dos empregos. No benefício emergencial, nós temos 10 milhões de empregos formais que estão sendo mantidos pelo benefício emergencial, que é coordenado lá pelo Ministério da Economia. Então, esta grande rede de proteção hoje atinge mais de 120 milhões de pessoas no Brasil. Perfeito. A gente vai fazer um intervalo e, na volta, a gente fala de recursos emergenciais, um pouco mais sobre isso também. Vamos falar de articulação política. Até já. O JR Entrevista está de volta e aqui conosco o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A gente segue falando, ministro, aí dos recursos e da recuperação econômica do Brasil. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção no último bloco, no bloco anterior, ministro, é quando o senhor disse que não tem dúvida de que a recuperação do Brasil, econômica falando, vai ser mais rápida do que em outros países. O que lhe dá certeza de que nós seremos mais rápidos na retomada do que, por exemplo, a China, que tem uma economia gigante? Bom, mas também aí está nos comparando, né, com um gigante incomparável, né? Não, então vamos Não, mas com o país europeu, com outros países latino-americanos, né, ou americanos, sim, pode incluir o Canadá nisso, né? Por que que eu aposto nisso, né? Porque tem vários fatores. Primeiro, a gente fez a lição de casa no ano passado, né? Então, o governo está mais enxuto, os níveis de decisão hierárquicos também são reduzidos, o governo tem um ativo de confiança interna e externa muito forte. Junto com o presidente e outros ministros, né, nós viajamos muito ano passado, levando o Brasil, né, vendendo o Brasil fora
do nosso país. E o programa de parceria de investimentos, que hoje tem mais de 18 ou 19 áreas com potencial de investimento, é o maior que tem no mundo, é o mais amplo, o mais atraente, e vai haver uma reorganização, né? Já vinha havendo, e vai haver uma reorganização na busca de investimentos desse tipo por um mundo que tem muito capital disponível, né? E poucos lugares com segurança para fazer o investimento, e o Brasil é um dos lugares disso. Então, nós trabalhamos ano passado para atrair o investimento chinês, o investimento russo, o investimento árabe, o investimento europeu. E onde quer que a gente fosse, todos olhavam para o Brasil e todos confirmavam grandes investimentos. Quando nós assumimos o governo, por exemplo, a Ferrogrão, né, que é uma ferrovia vital, porque ela vai impactar de maneira fundamental na redução do custo logístico para levar a nossa produção, por exemplo, do Centro-Oeste, que é o grande celeiro hoje, né, para o mundo todo. Que é um dos gargalos dos brasileiros hoje, essa questão Exatamente. logística. Então, ali, nós temos 953 quilômetros, é uma ferrovia nova, né? Chama Greenfield, tecnicamente. São 3,2 bilhões de investimentos, né, de dólares de investimentos, né, uma concessão para 60 anos. A gente não tinha muitos investidores, e a gente tem certeza hoje que, quando for lançado o edital, empresas russas, árabes, chinesas, além de consórcios europeus, poderão se interessar e poderão vir para fazer essa ferrovia. Então, o Brasil tem essa atratividade. Por outro lado, a nossa economia ela é muito pujante do ponto de vista da área comercial e de serviços, principalmente, né? E a retomada do crescimento ela é fruto desta confiança que o brasileiro recuperou no presente e no futuro do Brasil, né? Então, por isso que eu acredito, além, claro, do que está programado, né, logo depois que a gente espera esse episódio da pandemia, uma série de leilões aí do PPI que vai voltar a trazer mais investimentos ainda para o Brasil. Então, o Brasil tem tudo, né? Por exemplo, tem empresas de vários países do mundo que estão saindo da China por uma série de questões geoestratégicas. Para onde é que elas vão? Aqui, elas têm mercado, elas têm demanda, elas têm um bom marco regulatório e elas têm chance de prosperar. E eu tenho certeza que o Brasil vai se beneficiar e muito disso. Mas, ministro, um grande desafio é fazer com que esses recursos, com que esses investimentos cheguem na ponta. A gente sabe que hoje, como o Brasil está estruturado política e economicamente, o grande caixa está com o governo federal. E é uma reclamação latente dos estados e dos municípios que está havendo uma demora para a chegada de recursos durante a pandemia. O seu ministério está acompanhando isso de perto, está tentando mediar essa relação? Bom, primeiro não é verdade, né? Não é verdade isso. Vou dar um exemplo objetivo. Você refere à demora? Em 30 dias, nos últimos 30 dias, nós transferimos para estados e municípios 2 bilhões e 200. Só para os SUAS. Na saúde aconteceu a mesma coisa. Tem um discurso, né? Não estou dizendo que está dizendo uma inverdade. Estou dizendo que o discurso que foi construído é uma inverdade, né? De onde municípios e estados tiraram o recurso que hoje está sob suspeição do Ministério Público Federal e da Polícia Federal? Do caixa do governo federal. Então, o governo federal, vou lembrar, nós fizemos a venda no ano passado da sessão onerosa, trabalho brilhante do ministro Bento, né, conjugado lá com a equipe do ministro Paulo Guedes, né? Bom, aqueles recursos não havia uma obrigatoriedade de haver a divisão com estados e municípios, e nós o fizemos. Por quê? Porque nós, desde o início, fomos coerentes com aquilo que o presidente Jair Bolsonaro falava durante a campanha eleitoral. Ou seja, que era mais Brasil, né? Até eu que sou casado com uma brasiliense, às vezes eles reclamam, né? E menos Brasília, né? Mas não tem nada a ver com a cidade, né? Com o Distrito Federal. Tem tudo a ver com o conceito, né? Então, os recursos têm ido. O ministro Paulo Guedes fala há muito tempo na revisão do Pacto Federativo e defende que a gente aprofunde ao máximo, né? E ainda esta semana estávamos numa reunião ministerial falando de novo desse assunto, né? Então, o governo do presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que, não tem medo de perder poder, ao contrário, ele transfere poder com tranquilidade para estados e municípios, e isso já foi feito em mais de uma oportunidade. Segundo, os recursos vão, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem que entender no Brasil
que uma das frases que pode ser, por exemplo, explicativa por o que é esse conjunto de propostas liberais conservadoras que foi a aliança que nós construímos no Brasil para enfrentar, né, esses 4 anos do primeiro mandato do presidente Jair Bolsonaro, na minha visão, é uma frase dita por um espanhol, José Maria Aznar. Uma vez ele perguntado lá em Porto Alegre, num Fórum da Liberdade, por que a Espanha cresceu tanto no período que ele foi primeiro-ministro? Só para lembrar, naquele período de 8 anos, foi o período em que a zona do euro abasteceu Espanha e Portugal, por exemplo, com recursos fantásticos, né, para eles poderem levar a renda média e fazer a paridade com a zona do euro. Ele diz, porque nós conseguimos fazer com que o governo espanhol desse um passo para trás, para que os espanhóis dessem muitos passos à frente. E é isso que nós estamos, desde o início do governo, tentando fazer no Brasil. Ou seja, fazer o governo dar passo para trás, o Poder Federal dar passo atrás, para que os brasileiros, porque, vamos falar o bom português aqui, não tem governante que gere riqueza, que gere riqueza é a sociedade. Então, a Lei de Liberdade Econômica, um dos primeiros atos do presidente Bolsonaro, ela é vital porque toda a história brasileira, o cidadão, a cidadã, ele sempre foi rei na eleição. Passou o período eleitoral, era súdito e maltratado. A história da relação do poder público com o cidadão era de prevalência e prepotência do setor público sobre o cidadão. Quem já tentou montar um negócio em qualquer cidade do Brasil vai estar balançando a cabeça agora em casa nos assistindo aqui. E o que fez o presidente Bolsonaro? Hoje tem centenas de atividades no Brasil que o cidadão, a cidadã não precisa pedir licença para ninguém. É um direito dela. Por quê? Porque está esculpido na Constituição de que ela tem o direito à sobrevivência, ter a renda da sua família, ter uma vida digna. Então, essa mudança conceitual no Brasil é que leva tempo para ser entendido. Se a gente olhar para trás, né, 3 décadas, o que foi o presidencialismo de coalizão? Qual foi o grande resultado que obteve? Mensalão e Petrolão. Ninguém mais quer isso. Ninguém quer. Nem quem está hoje nos poderes, nem e muito menos a sociedade quer saber disso. E o presidente Bolsonaro tem consciência disso. Então, ele luta. Quando saiu aquele áudio lá do dia 22, o que a gente viu? Um presidente apaixonado pelo seu país, usando toda a força do seu coração para fazer com que as pessoas sejam atendidas e cobrando isso da equipe. Mas aí a gente entra na articulação, né, ministro? Isso, vamos falar de articulação pelo seguinte, porque pela primeira vez, desde o início da gestão, do mandato, o tom dos discursos começou a dar uma amenizada, e não só do presidente, estou falando também dos outros poderes. Já se fala em conciliação, e talvez se a gente tivesse essa entrevista há um mês e se falasse em conciliação, eu ia soar como parecer um lunático falando em conciliação. O que aconteceu, o que vem acontecendo para que a conversa seja mais convergente nesse momento e não tão de choque? Tem a ver com a saída do ex-ministro Weintraub, é um sintoma disso e a aproximação com o Centrão? Bom, primeiro eu prefiro ler mais amplamente, né, do que pontos ou fatos episódicos, né? A ruptura com um modelo anterior que foi feito logo desde o início do governo, que era o que a sociedade brasileira desejava por ampla maioria, não é razoável a gente poder imaginar, e eu disse isso na última reunião que nós fizemos, não é razoável que a gente faça uma disruptura tão forte, né? A gente muda tão drasticamente o conjunto de relações que se construiu por quase 4 décadas no Brasil entre os poderes, interpoderes, entre os poderes e a sociedade e os poderes que a representam, né? E a gente tem que lembrar que o peso e contrapeso, né, a tripartição dos poderes, né, o check and balance, né, ele é para quê? É da natureza do processo democrático haver o enfrentamento e o conflito, né? E teve que ter um tempo. Eu acho que é o amadurecimento de todos, de parcela da sociedade, dos poderes, no sentido de poder entender que realmente mudou o que estava lá atrás, que permitiu que pessoas ficassem bilionárias, que empresas ficassem bilionárias, que setores da área da comunicação, setores da área industrial
bancos tivessem lucros estratosféricos, enquanto estava toda a sociedade brasileira sendo sugada. Ou seja, era a sociedade servindo ao governo e aos sócios, entre aspas, do governo. Era isso que existia no Brasil. E não existiu por um dia ou 2 dias, existiu por quase 40 anos. Então, uma mudança tão forte como foi feita e tão ferreamente defendida e perseguida com um zelo admirável por parte do presidente e de toda a equipe ministerial, precisaria um tempo de ser absorvido. E eu acho que não está absorvido de todo ainda. É um processo que nós vamos ir conhecendo de estabilização, e por isso que eu digo, o Natal vai ser muito bom, se Deus quiser. E eu tenho certeza que o ano que vem vai ser espetacular para o país chamado Brasil, em termos de geração de emprego, crescimento. E o que vai acontecer? Bom, aí a sociedade brasileira entendeu que mudou de verdade, todas as instituições vão compreender que houve um câmbio, uma mudança do como era conduzidas as relações, e todo mundo vai se beneficiar desse Brasil mais moderno, mais eficiente, que tem melhor condição econômica, que tem melhor condição logística e que passa a ser um país que volta a ser admirado pelo mundo. Pode ser uma referência para a próxima América, para a própria América Latina. Ministro, o senhor é um homem com experiência de 4 mandatos de deputado federal, 5 mandatos, conhece bem Brasília, auxilia o presidente Jair Bolsonaro desde o período da campanha, um dos principais fiadores. Maio de 2017. Exatamente. E tendo esse know-how, o senhor acha que, principalmente durante a sua passagem pela Casa Civil, com o capital político de Bolsonaro, com o seu capital político, a relação com o Congresso não poderia ter sido mais harmoniosa desde o começo? Inclua ali o seu colega de partido, Rodrigo Maia. Olha, vamos lá. Eu expliquei há pouco que toda esta circunstância de um novo modelo, né? Ele está ali com um laptop, né? Dá um Google aí e vê como é que a gente sai do presidencialismo de coalizão para um novo modelo. Não tem. Não tem na busca. Nós criamos isso. Nós fomos desenvolvendo. Não tem manual para fazer isso, né? E no primeiro ano, apesar de todas as dificuldades, e volto a dizer, um Congresso que surgiu de uma eleição disruptiva, um sujeito que tinha 7 segundos de televisão. Eu me lembro da minha conversa, né, dentro do meu partido, em maio de 2017, quando eu fui comunicar aos líderes e ao presidente do meu partido, né, que eu iria me manter no partido, porque eu estou no PFL/DEM há 23 anos. Sim. Fui líder, fui vice-presidente, fui secretário-geral, tenho uma história dentro do partido. Que aquele era o meu partido, mas que eu pedia a licença, estava comunicando, porque eu faço assim, é de frente o negócio comigo, né? Não tem conversa atravessada. E eu disse a ele, olha, eu não vou apoiar o candidato que o partido vai escolher, eu vou apoiar o deputado Jair Bolsonaro. Essa conversa foi em maio de 2017. Aí ele me perguntou por quê. Eu disse, bom, primeiro porque eu cansei do que está aí. Segundo, eu quero alguém que eu acredite. Terceiro, eu quero um presidente que seja honesto. E quarto, eu quero um presidente que fale a verdade para mim. E eu vejo tudo isso no presidente Bolsonaro, no deputado Bolsonaro. Então, eu conheci o Bolsonaro em 2004. Lá nós éramos colegas e naquele famigerado Estatuto de Desarmamento que acabou tirando da sociedade brasileira o direito à legítima defesa. Nós éramos 15 que defendiam esse direito, num plenário de uma Câmara, de um Senado, que era majoritariamente dominado pelo governo da época, PT, o Lula fortíssimo no Brasil. Bom, nós tivemos muitas dificuldades, né? E depois nós organizamos o referendo, onde nós ganhamos, mas não levamos, né? E eu me lembro das reuniões de organização, o Bolsonaro cuidava de uma área da região sudeste, eu cuidava do sul do Brasil, e nós fizemos uma primeira luta aqui, que eu me lembro, naquele período de Davi contra Golias, né? E a gente ganhou, né? Para manter o direito, né, da legítima defesa das pessoas, que nós só conseguimos cumprir, estou falando de 2005, né? Nós arrastamos esse problema no Brasil, tinha uma plaquinha na porta da nossa casa dizendo, pode entrar que a família não tem como se defender. É uma plaquinha imaginária, colocada pelos governos petistas, né? E nós só conseguimos reverter isso, há muita luta, agora,
em 2019, lá com os decretos, com os projetos que nós mandamos e tal. Mas na minha visão, aconteceu? Houve uma acomodação, quer dizer, houve um ajuste no ano passado. Nós tínhamos um Congresso que tinha uma parcela dos novos congressistas que já vinha com essas novas ideias, uma outra parcela não menos importante, que era fruto do processo anterior, e isso teve que ter um tempo de acomodação. Mas a articulação do primeiro ano foi tão ruim que nós aprovamos a maior reforma previdenciária que o país fez no mundo ocidental de uma única vez. Eu acho que isso é um símbolo de que o governo, mesmo com as dificuldades que nós reconhecemos que tivemos, a gente dialogou e aí a gente conseguiu aprovar. Imagina o Brasil sem a reforma da Previdência, como nós a fizemos e a propomos, e o Congresso ajustou nesse momento. Ou seja, uma boa parte dessa folga fiscal, dessa capacidade de hoje ir corrigir no médio prazo para o Brasil não ir para o buraco, ela foi feita em conjunto entre o presidente Bolsonaro e o Congresso Nacional, e eu acho que não é vitória nem de um nem de outro, é vitória da sociedade brasileira. Perfeito. E vocês, pelos próximos 20 anos, não falam mais de Previdência no Brasil. As pautas serão outras. Bom, o JR Entrevista faz uma pequena pausa. Na volta às ações do Ministério da Cidadania para depois da pandemia. A gente já volta. Nós estamos de volta com o JR Entrevista. Quem está com a gente é o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Ministro, o pós-pandemia, o que é que o Ministério da Cidadania já tem aí desenhado ou em processo de desenvolvimento para que o Brasil consiga aí, alavancar esse lado do cidadão depois da pandemia do coronavírus? Bom, o presidente Bolsonaro deve decidir na semana que vem, né? A questão será mais uma ou duas parcelas do auxílio emergencial. A gente prepara, né, o programa que vai se chamar Renda Brasil, que é um programa de renda mínima, né, mais amplo e mais efetivo na promoção das pessoas do que o atual Bolsa Família. E, sem perder as características, né, protetivas para aqueles mais vulneráveis, para os ultra vulneráveis, né, que nós temos no Brasil. Lembrar que no Bolsa Família, o presidente Bolsonaro pagou o 13º do Bolsa ano passado, pela primeira vez, né, na história, e vai pagar de novo, né, neste ano. E lembrar que, nesse momento, estamos lá com 14.274.000 famílias, né? E o volume de dinheiro pago ao longo do período de auxílio emergencial é o maior também da história do programa. Então, por todos os ângulos de análise, o Bolsa Família tem, do presidente Bolsonaro, atenção, carinho e proteção aos ultravulneráveis, e nós vamos transformar num programa ainda melhor, né? Por outro, mais seguro, inclusive, para as pessoas que estão lá dentro dele. Por outro lado, nós também trabalhamos com os invisíveis, com os informais, né, com os microempreendedores individuais, e discutimos com o Banco Central, né, e com os bancos públicos a possibilidade de se criar, através do microcrédito, né, uma condição para poder fazer essas famílias retomarem a atividade econômica. A gente tem que lembrar que são aqueles que trabalham de dia para comer de noite, a sua ampla maioria, não são capitalizados, têm poucos recursos, então é importante poder alcançar recursos para que eles possam prosperar e retomar e prosperar dentro da sua atividade. E no Criança Feliz, que é um programa muitíssimo importante, a gente tem lá no Ministério hoje um brilhante trabalho iniciado pelo ministro Osmar Terra. A gente tem lá hoje próximo de 1 milhão de crianças, 800 e poucas mil crianças que estão assistidas dentro do programa, com visitação semanal, de 0 a 36 meses, e temos mais algo como 100 mil, um pouquinho mais gestantes, né? Então, elas estão lá na barriguinha da mamãe, mas já estão sendo cuidadas. Então, são programas que vão ser muito estimulados para que eles possam ajudar ainda mais o Brasil a crescer. No site do Ministério, entre os objetivos estratégicos, está a questão do desenvolvimento econômico sustentável e inovação. O senhor acha que a gente está bem em termos de desenvolvimento sustentável? O que a gente precisa avançar? Falando de sustentabilidade, a gente não está avançando muito, por exemplo, a fronteira agrícola? Não, vamos lá. Se a gente olhar, né, a agricultura de baixo carbono, né, a ABC, né, brasileira, ela foi a única, né, da Copa de Copenhague que cumpriu mais de 100% do que estava previsto. É o único país do mundo que fez isso, né? Quando nós vamos olhar, o Brasil é um país, né, que menos gasta defensivo químico por hectare plantado, né?
tem o boi mais verde do mundo, né? Enquanto os outros têm que botar lá, né, nos feedlot e competir Sim. com a alimentação humana. A gente tem boi a pasto, né? E jovem, com muita genética. A nossa avicultura é espetacular, né? Suíno ganhando mercado a cada ano. Então, o Brasil tem o grande gargalo brasileiro, na verdade, e é o país que mais protegeu floresta nativa do planeta. Ninguém pode discutir com a gente proteção ambiental, né? Mas não está avançando demais o desmatamento? Não. Se a gente for olhar, né, o que tem é muita desinformação, né? A GLO que nós fizemos o ano passado, o nível de queimados do ano passado foi a média do ano passado foi menor que a média dos últimos 10 anos, né? Então, é que tem muita desinformação, é que lá atrás, eu sou veterinário, tá? Então, no passado, a aftosa, que é aquela doença do gado, era um grande bloqueio, né, para as commodities agrícolas. Ela era uma doença que tinha importância econômica, claro, mas ela foi muito usada por largo período como, né, um bloqueio comercial. E hoje é o meio ambiente, né? Sem dúvida nenhuma, ele é utilizado por muitos países, né, que competem com a gente, e aí difamam o Brasil, na Europa principalmente. Mas, graças a Deus, a ministra Tereza Cristina faz um grande trabalho, o ministro Ricardo Salles também. E do jeito do Bolsonaro, do jeito do nosso time, com humildade, em silêncio, com trabalho, a gente vai desmontando, né, todas as mentiras que contam no Brasil nessa área, e o Brasil vai avançar muito nos próximos anos. Ministro, a gente quer agradecer a sua participação aqui no JR Entrevista. Muito obrigado, ministro, também pela presença, pela atenção com a gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e, claro, nas redes sociais. Muito obrigado pela sua entrevista, ministro, mais uma vez. Obrigado. Nós agradecemos também a sua audiência que nos acompanha. Até a próxima.